bem-vindos à continuação desta série de tutoriais em After Effects. Aqui fala Bruno A1 para VFX Produções. Estamos trabalhando com a vinheta mecânica. Rapidamente aqui, como eu prometi lá nos comentários, eu vou trazer uma prévia de 3 tutoriais que farão parte do DVD Explorando Partículas em After Effects, que deve ser lançado lá pelo dia 30 de julho, mais ou menos. Então, rapidamente, vou soltar a prévia aqui. Inicialmente, a gente tem o efeito Champagne, que utiliza 2 instâncias do Trapcode Partícula. A primeira vai gerar as bolhas de gás que sobem em movimento estilizado, e a outra compõe aí os blocos de texto que se desfazem com alto grau de realismo, como vocês podem ver. O segundo efeito eu estou chamando de congelamento de chuva com rotação de câmera no estilo Matrix. Repare aí no sistema de rebatimento de partículas posicionado no solo, dando um grau de realismo incrível para a cena. E finalmente nós temos o terceiro efeito aí, que é o famoso feixe mágico luminoso. Neste efeito a gente tem várias instâncias do partícula, inclusive uma delas utiliza o efeito Advanced Lightning com partículas personalizadas, e tem ainda um sistema de rebatimento soltando as faíscas, muita coisa interessante. Ou seja, nós vamos explorar o partícula a todo vapor. Então, retornando aqui ao final do último tutorial, a gente havia parado aqui no início da composição da cena 1. Nós temos aqui por enquanto só uma instância da comporta, tá certo? E aliás a gente tem que dar uma coloração nela. Vamos fazer isso de uma vez. Nós temos ela aqui no timeline, eu dou um clique duplo abrindo-a e eu vou colocar acima de todos os layers aqui um layer de ajustamento, ao qual eu aplico o efeito Color Correction Hue Saturation. Basta a gente ligar o Colorize e alterar o ângulo do espectro aqui para 35 graus. E podemos manter aqui o Colorize Saturation em 25 para dar a força na cor. E fechamos aqui. Aliás, eu vou fazer isso, vou fechar ela aqui mesmo. Então nós temos aqui ela colorida. Vamos adicionar outros elementos aqui para compor essa cena. Eu vou retornar no meu painel de projetos. A gente tem essa composição aqui, que por enquanto está nomeada como base metal. Ela tem o título VFX Produções. Então a gente pode, na verdade, fechar ela aqui. Eu vou dar Enter e vou renomeá-la para VFX Prod, só para efeitos de organização. E em seguida eu vou dar Ctrl D duplicando e vou alterar o seu nome para AE, ou seja, After Effects, que vai ser o título aqui da próxima cena, no caso. Você pode fazer o título que quiser, claro. Então eu vou dar um clique duplo para abrir e vou digitar aqui no local de VFX Produções, vou colocar After Effects. Então eu vou colocar esse texto um pouquinho mais para cá, para a gente ganhar espaço. Eu sei que isso já vai acontecer. Vou fechar aqui, aqui. Podemos fechar a pré-composição. E eu vou trazê-la. Deixa eu ajustar aqui para a gente ganhar o máximo de espaço possível. Não importa se os elementos aqui estiverem passando um pouquinho. Quando a gente levar para outra cena, a gente pode controlar a escala de tudo. Então eu vou trazer a composição AE para debaixo dessa de cá. Ela já fica centralizada verticalmente. Eu vou pressionar S para abrir a escala dela. Então a gente dá um regulado aqui. Arreda um pouco para o lado. Vai diminuindo aqui até que dê para ler aqui. Aqui está ok. E vamos colocar aqui um sólido para representar um vídeo qualquer, tá certo? Eu lembro que quando a gente tiver uma imagem, pode ser um vídeo. As pessoas vivem perguntando isso. Ah, no lugar da imagem pode ser um vídeo? Pode, não interessa. Então a gente vai colocar aqui um novo layer, new. Vamos sair aqui, né? Layer, new solid. Eu
vou pegar a cor vermelha e vou nomeá-la para vídeo 1, vai representar um vídeo, tá certo? E eu vou colocá-lo debaixo da comporta e em seguida vou mascará-lo com a ferramenta elipse. Eu simplesmente pressiono Shift para fazer o arredondamento aqui, e desde que a máscara fique por trás aqui do aro, tá tudo certo. Então a composição vai ter esse efeito aí, revelando o sólido vermelho, que na verdade seria o vídeo, tá certo? E além disso, nós vamos adicionar mais um objeto aqui, que é essa base de metal 02. Vou fechar aqui os demais layers, pegar espaço. Eu vou pegar a base de metal, vou trazer para cá e vou rotacioná-la com a ferramenta de rotação. Segurando Shift, vou rotacionar 90 graus e eu vou posicioná-la aqui utilizando o miolinho aqui como referência. Você vê que eu coloco aqui o ponto de ancoragem nesse ponto, e aí eu abaixo com o auxílio da seta e a tecla Shift, certo? Então a gente tem isso aí, e podemos então retornar, fechando aqui, a composição principal. Então a gente já tem isso aqui. Eu vou ajustar algumas coisas aqui. Por exemplo, essa máscara preta, ela não precisa de continuar na cena após o fechamento aqui. Então eu vou selecionar o seu layer e vou matar a saída dando Alt, fecha colchete, certo? E posso fechar aqui. E agora eu vou trazer a cena 1. Eu vou colocá-la aqui abaixo da silhueta, acima do VFX Prod. Então, para dar profundidade nela também, eu vou colocar um Drop Shadow. Eu vou em Effect, Perspective, Drop Shadow. Podemos dar bastante profundidade aqui, colocando bastante opacidade, para puxar um pouco para fora. E nós vamos transformá-la em 3D, tá certo? Só para evitar as dúvidas. E também eu vou transformar o nulo cena 1 em 3D, não custa nada. Nós já temos aqui esses objetos que entraram antes aqui, já parentados ao nulo da cena 1. Então eu vou parentar também a própria cena 1 ao nulo com o mesmo nome, tá certo? Neste ponto eu posso tirar a cena 1 do visual e da tela. Vou pressionar Shift e clicando a seta para baixo aqui, eu vou clicando aqui até que a borda do aro saia da tela. Então a gente tem a tela vazia, vem as barras fechando, revelando o fundo, vem a placa de VFX Produções. A gente deixa aí até 3 segundos para o visitante ou o telespectador poder ler e ver do que se trata. E com a agulha em 3 segundos, eu vou agora selecionar o meu nulo cena 1 aqui e pressionar P, abrindo os parâmetros de posição dele. Marco um keyframe, tá certo? E em seguida eu levo a agulha até 4 segundos, onde eu vou subir esse objeto no eixo Y. E repare agora por que a gente tem isso aqui. A gente tem um nulo que controla mais de um objeto, tá certo? Mantendo a câmera ainda na sua mesma posição. Depois, quando a gente mover a câmera, o fundo se movimenta junto, dando toda uma dinâmica para a cena. Então isso aqui a gente pode subir
até onde quiser. Você vê que ele corta aqui porque a gente tem que dar o collapse, né? Que é esse botãozinho aqui, tá certo? Então veja que interessante. A gente tem esse movimento. Vamos fazer uma suavização aqui para ficar mais interessante ainda. Dou um clique com o botão direito do mouse no keyframe, chamo o keyframe assistant e dou um easy ease. Então nesse ponto já fica interessante a gente soltar uma prévia aqui. Vou pressionar 0 para que a gente possa sentir a velocidade das coisas, né? O contraste dos elementos, proporções, etc. Então, eu vou deixar arder aí até 5 segundos. Então aí o vídeo relativo ao After Effects aparece, certo? Que é o importante da pessoa assistir, o resto é para enfeitar. Então a gente solta a prévia em tempo real. Está bastante interessante. Muito bem. Então, isso resolve a nossa questão aqui até esse ponto. E agora nós vamos começar a trabalhar na segunda cena, que a gente pode tirar proveito da primeira. Para isso, eu vou selecionar a cena 1 no painel de projetos e não aqui no timeline. Eu não canso de repetir isso, hein? Se você selecionar aqui e fizer uma cópia, você está gerando, na verdade, uma instância, e qualquer mudança feita em uma das duas vai alterar a outra. Para fazer uma cópia independente, você tem que fazer a cópia no painel de projetos. Repetido mais uma vez. Então, dando Ctrl D aqui, eu vou ter a cena 2, que eu posso abrir e editar à vontade, sem afetar a cena 1. Eu vou colocar agora, aqui na verdade, deixa eu dar Ctrl Z aqui, eu vou pressionar, aliás, selecionar tanto a comporta como o vídeo 1, vou levar para o outro lado. Só para efeito de identificação, eu vou em Layer, selecionar aqui o vídeo 1, Layer, Solid Settings, e vou alterar a cor dele aqui para um azul, só para a gente modificar, tá certo? Ele já foi nomeado para vídeo 2, e aqui no caso, eu vou matar essa base de metal. Eu não vou querer ela dessa vez. Eu vou empurrar isso aqui para o lado esquerdo da tela. E eu vou duplicar a composição AE, dando Ctrl D. Não precisa de falar que tem que ser no painel de projetos, né? Gerando AE2, qual eu vou dar Enter e vou renomear para 3D Max. Então eu vou abrir 3D Max. Eu vou jogar o título para o outro lado, já que a gente está fazendo o inverso agora. Eu vou escrever 3ds Max. Aqui está ok. Posso fechar ela. E eu vou substituir. Eu vou selecionar aqui AE. E pressionando Alt, eu arrasto 3D Max, coloco em cima, fazendo a substituição. E vou jogá-la aqui para esse ponto. Acho que eu vou mexer com o texto, deixar o texto centralizado mesmo nesse caso. Porque aqui nesse caso, nós vamos colocar, para ficar interessante, um sistema de engrenagens. Nosso tempo está apertado, nós já estamos quase acabando essa composição aqui, mas vamos deixar para o próximo tutorial. Eu deixo então um abraço a vocês. Aqui falou Bruno A1 para VFX.